Êxodo, capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas disseram-lhes: Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. E Yahvé disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Mas no sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos os que colhem a cada dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: À tarde sabereis que foi Yahvé que vos fez sair da terra do Egito. E, pela manhã, vereis a glória de Yahvé, porque Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Yahvé vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu as vossas murmurações contra ele. Porque nós, o que somos, não são contra vós as vossas murmurações, e sim contra Yahvé. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Aproximai-vos da presença de Yahvé, pois ouviu as vossas murmurações. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que a glória de Yahvé apareceu na nuvem. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os israelitas disseram entre si: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que Yahvé vos ordena: cada um colha dele quanto bastante para comer, 1 gomor por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se acham na sua tenda. E os israelitas assim fizeram, e apanharam uns mais, outros menos. Quando mediram 1 gomor, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos. Cada um tinha recolhido o quanto podia comer. Moisés disse-lhes: Ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte. Porém, deu vermes e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomores por pessoa, e todos os chefes da comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Ele lhes disse: Eis o que disse Yahvé: Amanhã é repouso completo, um santo sábado para Yahvé. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver. E o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu vermes. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porque este dia é um sábado para Yahvé. Hoje não o encontrareis nos campos. Durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o haverá. No 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não o acharam. E Yahvé disse a Moisés: Até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que Yahvé vos deu o sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E o povo descansou no 7º dia.
A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como a semente de coentro, branco, e o seu sabor como o bolo de mel. Disse Moisés: Eis o que Yahvé ordenou. Dele enchereis um gomor, e o guardareis para as vossas gerações, para que vejam o pão com que alimentei no deserto, quando vos fiz sair do país do Egito. Moisés disse a Arão: Toma um vaso, põe nele um gomor cheio de maná, e coloca-o diante de Yahvé, a fim de conservá-lo para as vossas gerações. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem aos confins do país de Canaã. O gomor é 1/10 de medida. Bem, aqui a gente tem então o começo da peregrinação pelo deserto dos israelitas. A gente vê de novo aqui trazendo a teimosia deles em não confiar em Deus, em ficar puto porque, nossa, acabou a comida, lá a gente tinha carne de panela, aqui a gente está comendo os restos do que sobrou. Então Deus envia para eles um pão. Eu acho muito interessante porque ele está falando aqui então que enquanto o povo estiver nas provações do deserto, né, da vida, Deus envia do céu um pão para nos alimentar. Quem é esse pão que vem do céu que alimenta a gente? Sim, claro que o maná é um paralelo muito direto com a Eucaristia, né? Esse pão que Deus envia para ser o nosso pão de cada dia durante 40 anos, né? Que é a aprovação do povo de Deus no deserto, que é a nossa aprovação nessa vida. Bem, essa narrativa tem um aspecto bem sacerdotal mesmo, porque você vê que ela é muito instrucional. Ela tá ali para explicar e mostrar para os hebreus qual é a importância deles guardarem o sábado, de como eles têm que preparar a comida antes do sábado para não ter que fazer no dia. Então eles já fazem isso antes, para realmente no sábado eles só descansarem e louvarem a Deus. Eu acho legal o paralelo que isso tem com a missa dos pré-santificados, ou melhor, a celebração dos pré-santificados na igreja, né? Porque na Quinta-feira Santa a gente também consagra o pão em dobro para na sexta-feira, que não se celebra a Eucaristia, né? Se possa comer do mesmo pão sem ter que ali consagrar. E acho interessante o paralelo que tem com essa passagem do Êxodo, né? Que se prepare na véspera o dobro do pão para que se tenha que comer no dia seguinte. E afinal, né? Porque na morte de Jesus ele plenamente cumpriu a profecia do descansar no sábado. Então a gente está fazendo isso em Jesus também. Achei legal porque no final ele faz um anacronismo, né? O redator. Porque ele coloca que foi colocado o maná diante do testemunho, que é a arca do testemunho, a arca da aliança. Só que ela não existe ainda a arca nessa narrativa, né? A gente não chegou nesse ponto ainda. Mas ele já tá, assim, falando à frente que foi-se colocado o maná diante da arca. Que, cara, eu sou um cristão dentro da Bíblia, eu vou ver Cristo em tudo, mas colocar o pão da aliança dentro da arca, porque a gente vê em Maria a arca da nova aliança, que traz dentro de si o verdadeiro testemunho, o verdadeiro pão, que é Jesus. Então, a gente tá, essa profecia aqui, né, de colocar o maná dentro da arca, serve para isso. Porque o verdadeiro pão do céu vai estar dentro da nova arca da aliança, que é Maria. Então, o que mais? Acho que por hoje é isso. Foi bem direto. Uma passagenzinha, assim, relativamente tranquila de entender, eu acho, o que está acontecendo, né? Eu acho que é bem claro qual era a finalidade disso para os israelitas. E também, eu acho que tá traçando uns paralelos bem legais, assim, com o Novo Testamento. Por hoje é isso.